Paz do Senhor Jesus aos amados irmãos e ouvintes. Deus abençoe. Hoje eu estarei tirando uma dúvida sobre o seguinte assunto. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo? Só vai para o céu quem é batizado com o Espírito Santo? Bom, vamos ver o seguinte. Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, Paulo está dizendo aqui que quando nós cremos no Senhor, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, Deus já envia o Espírito Santo. O Espírito Santo nós sabemos que é o Consolador e é o que convence o homem do pecado. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa vida. Mas aí que tá. Eu posso ser salvo sem ser batizado com o Espírito Santo? Pode sim. Por que não? Vamos ler em Romanos. Romanos diz sobre isso. Romanos 8, versículo 9, olha o que diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo aqui está se referindo a ter o Espírito Santo e não ser batizado com o Espírito Santo. Nós, logicamente, devemos ter o Espírito para sermos salvos. Mas ter o Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Então aqui Paulo está dizendo bem claro que quem não tem o Espírito, esse tal não é dele, esse tal não é do Senhor. Porque para nós termos a salvação, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser convencidos do pecado. Não é verdade? Em Gálatas 5, 22 fala que nós temos que ter os frutos do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem os frutos do Espírito. Então está claro que nós devemos sim ter o Espírito Santo em nossa vida, mas não precisamos ser, vamos dizer assim, batizados para sermos salvos. Porque se formos ver dessa forma, então os profetas, os antigos do Antigo Testamento, eles não foram salvos porque eles não foram batizados com o Espírito Santo, mas eles eram homens cheios do Espírito Santo. Então, fica claro. Se nós formos ler em 1 Coríntios 6, versículo 17, diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aquele, aleluia, que está na presença do Senhor, ele se torna o mesmo Espírito com o Senhor. Ele se ajunta com o Senhor. Então ele está com o Senhor. Ele tem a sua salvação garantida. Eu não estou dizendo aqui que você não deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Você deve sim buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu só estou dizendo, tirando uma dúvida, que muitas pessoas afirmam que só vai ser salvo quem é batizado com o Espírito Santo. Isso não está certo. Vamos ler agora novamente em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Que também fala algo interessante sobre isso. Lucas 1, versículo 15 diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aqui está falando sobre João Batista. Então João Batista ele era um homem cheio do Espírito Santo. João Batista ele era um homem cheio do Espírito Santo.
Então a pessoa pode sim ser cheia do Espírito Santo e talvez não ser batizada, mas ela vai ser salva, porque ela tem o Espírito Santo na sua vida. E quem traz o arrependimento é o Espírito Santo. Então, se tiver o arrebatamento naquele momento, essa pessoa vai subir? Vai sim, mas não significa que nós devemos parar de buscar o Espírito Santo. Por que não devemos parar de buscar o Espírito Santo? Porque quando nós buscamos o Espírito Santo, é como se fosse... vamos dar um exemplo. Eu tenho uma camisa, mas eu coloco um casaco por cima da minha camisa. Ou seja, eu estou mais abrigado. Eu estou revestido do poder de Deus. Quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu estou, vamos dizer assim, só com a camisa. Mas quando eu estou batizado com o Espírito Santo, quando eu estou selado com o Espírito Santo, aí eu me revisto dele. Eu sinto mais a presença dele. Olha o que diz em João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Está bem claro aqui, os discípulos ainda eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Mas aqui está dizendo que Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ou seja, eles começaram a fazer a obra naquele momento. Jesus enviou os discípulos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus havia enviado os discípulos para fazer a sua obra. E eles estavam na presença de Deus? Sim, eles andavam com Jesus. Mas eles não haviam recebido ainda o batismo com o Espírito Santo. Porque não era o tempo ainda. Não era o tempo. Porque tem que haver uma busca, tem que haver uma humilhação, tudo isso para receber o batismo com o Espírito Santo, não é de qualquer forma. Mas que você tem o Espírito Santo, você pode ter sim, e você vai ser salvo com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos levar para o céu. Aleluia. E aqui ainda, meus irmãos, diz, acho um versículo muito interessante, que é o versículo chave que eu queria deixar hoje para você meditar. Em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Preste atenção no que esse versículo diz claramente. Olha o que diz o versículo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus ali, ele estava naquele momento consolando os discípulos, mas Jesus ia enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele ficaria com eles para sempre. Olha o versículo 17 agora. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por que eles não podem receber? Porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então os discípulos, eles conheciam o Espírito Santo. Então eles poderiam ser salvos? Sim, eles poderiam ser salvos. Graças a Deus, porque eles tinham o Espírito Santo, mas eles não eram batizados ainda. Então, olha que interessante ainda que diz. No final aqui, fala assim: vós conheceis, porque habita convosco. Ou seja, o Espírito Santo estava habitando na vida deles. E estará em vós. Estará significa algo futuro. Ele estará, é mais para frente. O que significa estará em vós? Jesus está se referindo ao Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, mas eles iam ser mais revestidos ainda. Ou seja, eles iam receber uma porção dobrada, vamos dizer assim, do Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo, mas eles iriam receber a porção dobrada. Eles iriam ser mais revestidos do poder de Deus. E é interessante isso. Então, fique claro isso para os irmãos, que eu posso ser salvo, mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo.
Lógico que pode. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, se você busca a Deus verdadeiramente, você segue os preceitos de Deus, você vai ser salvo. Porque, aleluia, a salvação é pela fé. O que diz em Efésios? Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz algo interessante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não vem de você, que você tem um batismo com o Espírito Santo, que você vai ser salvo. Só você. Porque se for assim, eu posso me gloriar. Eu tenho batismo com o Espírito Santo, então eu vou ser salvo. Você não. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso é dom de Deus. Não é mérito nosso que nós vamos ser salvos. Não é porque a gente faz grandes coisas. Não. É pela salvação, pela morte de Jesus Cristo na cruz, que Ele veio nos salvar. Então, se a pessoa, ali, naquele momento que ela aceita Jesus, se antes do arrebatamento aquela pessoa está aceitando Jesus de todo o seu coração e realmente está arrependida, ela vai ser salva? Vai ser. Mas ela não vai batizar com o Espírito Santo. Mas ela vai ser salva, porque ela confessou a Jesus. E outra, o Espírito Santo, a partir daquele momento, ele começa a agir na vida daquela pessoa, através de uma transformação. Então, aleluia, o que convence o homem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, naquele momento, ele está fazendo a obra. Então fique bem claro isso, amém? Mas continue sim buscando o Espírito Santo de Deus, porque é um revestimento, como eu disse. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu havia esquecido de comentar sobre um assunto que eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Que a pessoa não precisa ter o batismo com o Espírito Santo para ser salvo, mas ela tem que ter o Espírito Santo. E muitos irmãos talvez tenham dúvida sobre a passagem que diz sobre Nicodemos, que está em João 3, versículo 5, que diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui está dizendo sobre o batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que está dizendo assim, então eu não posso entrar no reino de Deus se eu não nascer da água e do Espírito. Está simbolizando o batismo com o Espírito Santo aqui? Meus irmãos, não está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Jesus deixou bem claro, nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer do Espírito. O que é ser nascido do Espírito? É aquele que é transformado o coração, é o nascer de novo, né? Aquele que se torna um novo homem. Então Jesus está se referindo a isso, até porque na época de Nicodemos não havia tido ainda o batismo no Espírito Santo, não havia ainda acontecido isso. Então não teria como Nicodemos ser batizado no Espírito Santo, mas ele teria o Espírito Santo, ele estaria sendo renovado pelo Espírito Santo, amém? Então deixando bem claro isso, o que Jesus fala ali não se refere ao batismo no Espírito Santo, mas se refere à mudança de caráter, à mudança de vida. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, eu também estou se referindo ao batismo nas águas também, amém? Por quê? Porque se, por exemplo, uma criança que não pode se batizar nas águas, ela vai perder a salvação por causa disso? Não, meus irmãos, a gente sabe que é cumprimento, que a gente deve se batizar, amém? Mas se não for possível batizar, você não vai para o céu? De maneira nenhuma, né? Tem tantas pessoas aí esperando pelo batismo. E eu queria deixar essa passagem também. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus disse assim: quem não crer e não for batizado será condenado? Jesus não disse isso. Jesus disse que quem não crer será condenado. Então Jesus está dizendo quem não crê. Aí sim. Amém? Jesus não está dizendo que quem não batizar está condenado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.